viu? Pode ir aí, seguinte. Tá bem. Rafael, a gente ficou hoje no questionário, né? Natália ontem não pegou os questionários todos, foi Natália, as perguntas, eu perguntando aqui para você falar e você não falou. Não foi, Natália? Fala agora aí, Natália. Tudo. Hein? Diga, Natália. Eu fiz tudo. Peguei todas as questões. Você respondeu tudo? Você respondeu tudo, viu, Natália? Eu não tive tanto tempo assim para responder. Eu respondi só algumas. Só 5? Então, vamos começar a conversar. Só algumas. Então, vamos começar a responder, né? A corrigir. Olha, tem um, tem dois. Bom dia, Everton. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, eu vou começar aqui fazendo a pergunta e para você responder. Primeira questão, eu vou começar por Esté e Estela. Bom dia. Esté, o que é que você entende por reforma agrária, Esté? Esté, respondeu essa, Esté? Esse daí não, Ela não colocou, mas tem a pergunta, viu? Professor, Olha, eu também não tenho essa pergunta, não. O que você entende por reforma agrária? Não é esse Oi, Jader. Oi, Jader. Oi? Diga. Diga. Eu não tenho. Não, tá falando com o professor Galdense. Eu não, também não tenho essa pergunta, não. Isso é de outro questionário. Sei não. Os assentamentos rurais que você conhece. Sim, é essa pergunta que você fez. Mas esse daqui, eu estou fazendo aqui, é do dia de 16. Mas eu não lembro desse questionário, não. Eu já foi respondido. Não, mas eu não eu estou fazendo uma revisão e tem alguns alunos que não que tinha faltado. Mas me diga aí, olha se você tem ele respondido aí na aula do dia 16. Olha se você tem aí. Ela disse que tem. Tem, que eu estou vendo uma pergunta aqui, que eu perguntei, pronto, eu não lembro qual foi o aluno que fez, que eu perguntei o que aconteceu no Brasil em 1850. Ah, tá. É esse questionário aí? É a primeira desse questionário. Pera, deixa eu ver aqui. É no dia 16. Já, mas quem tem essa questão, o que você entende por reforma agrária? Me diga aí. Se você já ouviu o que é essa palavra. Todo mundo tem, eu acho. Todo Né? mundo tem. Agora me diga aí o que é que você entende por reforma agrária? Você acha que
Reforma agrária é o quê? Quem me diz? Quem me responde? Miquel, responde aí. Utilizado para designar a Diga aí. fundiária. Esté e Estela responderam também. O que é Esther? É porque ela não tem microfone, né? Falando no bate-papo. Ela disse que é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover a redistribuição das propriedades rurais. Muito bem, é a organização da infraestrutura fundiária e a distribuição das terras. Isso é o que é reforma agrária. Professor, eu fiz um pouquinho diferente. Diga. Aqui tá a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para para a realização de sua função social. Muito bem. Está correto. Né? Mas você já corrigiu. Já. Mas teve alguns que estavam dizendo que não tinha. Aí eu peguei, que não tinha pego nem as perguntas. Aí ontem eu passei para eles ontem e hoje eu estou tentando fazer corrigir para eles novamente. Olha, É porque tinha o de ontem que você não corrigiu, daí estava esperando. aí depois eu passo o de ontem. Mas, olha, aí eu perguntei o que aconteceu no Brasil em 1850. Aí vocês responderam o quê? É uma revisão da prova. Estela disse que é a lei das terras e A lei da disse que é a terra. lei muito Eusébio bem. de Queiroz. Eu fiz E a a lei lei do Eusébio Eusébio de de Queiroz. Queiroz. Eu também. A lei da terra proibia a posse da terra. Só quem tinha direito à terra era através de compra, é o que diz a lei da terra, certo? E aí o Zé de Queiroz proibiu a venda de escravo. A vinda de escravo da África. E quando ele proibiu a vinda, também proibiu a venda. Então, a lei da terra determinou o que só podia ter posse à terra, ter direito à terra através de compra, e não tinha mais a posse. Aí eu perguntei para vocês quais os países que já houve a reforma agrária. Japão, Inglaterra, França, México, Japão, a Coreia do Sul, muito bem, certo? Alemanha. Eu coloquei todos os de Miquel igual. Aí a próxima pergunta, como foi que eu fiz? Como podemos definir a agricultura nos Estados Unidos? Agricultura nos Estados Unidos. Quem respondeu essa aí? Eu. Diga. A agricultura é uma indústria importante nos Estados Unidos, que é um exportador líquido de A Estela alimentos. também fez tudo direitinho. Certo. A partir de 2007, censo de agricultura foram 2 milhões de explorações agrícolas, cobrindo uma área de 922 milhões de acres. Como é que tá aqui? Tá, Então, eu encerrei aqui. certo, é isso, a diferença. Ó, aí a diferença entre a agricultura familiar nos Estados Unidos e no Brasil. A agricultura familiar no Brasil, muitos não são plantados só pela própria família. Às vezes eles arrendam a terra. Já nos Estados Unidos é cultivado pela própria família.
Lá nos Estados Unidos, eles não pagam o trabalhador para limpar o mato ou para plantar. E nem para colher também. Lá eles fazem tudo com a família. E aqui no Brasil, às vezes acontece que o cara não está plantando. Ele tem a dele como aí, mas ele procura mais para a criação de gado ou plantar um plantio de exportação, como a cana-de-açúcar. Então, isso é a diferença que dá. Como aconteceu a ocupação do interior dos Estados Unidos? No interior dos Estados Unidos, o governo incentivou que os imigrantes adquirissem pequenas propriedades. Então, no interior dos Estados Unidos, o interior foi ocupado pelos imigrantes que adquiriram pequenas propriedades. Já aqui no Brasil, foi o contrário. Eles não permitiram que os imigrantes tivessem terra. Eles colocou o quê? Uma lei proibindo a posse da terra. Aí isso é o que dá a nossa concentração de terra hoje, onde fez surgir o movimento sem terra. Aí eu perguntei para vocês o quê? Qual o órgão do Brasil responsável pela reforma agrária? Quem lembra que eu falei isso ontem? Eu acho que era o INCRA, né? O INCRA, Instituto Nacional de Coordenação e Reforma Agrária. Esse é o INCRA. Eu lembro que eu coloquei a mais, mas você falou que só o INCRA já servia, né? Tá correto, tá bom. O INCRA é o O responsável. INCRA e aquele outro, o MST, parece. Mas o MST, ele não é o órgão. Ele é o movimento, o movimento dos sem terra. Ele luta para acontecer a reforma agrária. E a pergunta é um órgão do Estado, do governo. Entendeu? O MST, ele briga com o INCRA para que o INCRA faça a reforma agrária. Ele cobra do INCRA. E às vezes você já pode ter visto aqui em João Pessoa, o sem terra invadir a sede do INCRA aqui no Brasil, aqui em João Pessoa, fica no Bar dos Estados. Aí como aconteceu a ocupação do interior do Brasil? Saiu que expedições à procura de ouros e índios e escravos para escravizar. Saiu os bandeirantes atrás de ouro e dos índios para escravizar. Né? Aí então foi diferente da dos Estados Unidos, que incentivou a propriedade pequena. Peraí, qual a pergunta você tá? Eu estou na 8. A 8. Ah, tá. Essa eu não respondi, não. Eu não lembro. A ocupação no interior do Brasil se deu por expedições à procura de pedras preciosas, ouro ou índio para escravizar. E a procura de índio, principalmente de pedras preciosas. Então, o INCRA, que significa Instituto Nacional de Coordenação de Reforma Agrária, que é o órgão responsável pela a reforma agrária. Agora vamos para o próximo. Vamos para outra questão. No dia 23? Muito bem. Agora, essa eu acredito que todos copiaram.
Aqui começa Agora com sentir eu vou os perguntar assentimentos. para ver se você já acompanha, viu? É. Traslânia, você estava copiando ontem. Lê aí a primeira questão para mim, Traslânia. Traslane, Camille, diga aí a primeira questão aí para mim. Aí eu vou atrás. Ela, eu ditei isso para ela, para ela e para a Natália. Diga aí, Natália, como você fez. Rafael, Diga. respondi a mesma coisa. Você respondeu como, Natália? A mesma coisa. Diga aí, Letícia, como você respondeu. Eu esqueci de fazer. Esqueceu de fazer. Mas, Foi. rapaz. Cauã, diga como você fez. Rafael. Rapaz, tá com o dia que eu passei ainda ontem, eu disse, vamos responda para a secretaria para essa manhã. Rafael respondeu. Eu caí da aula. Niedson. Jader, respondeu como, Jader? A número 1 Sim. é qual? É a do. Qual a pergunta mesmo? Lê, Esqueci. lê a pergunta, lê a pergunta. Cite os assentamentos Ah, rurais que você sim, conhece. sim, já sei também que conhece. Aí eu coloquei. Você viu? Deixa eu ver. Diga. Eu coloquei. Deixa eu só ver. Eu coloquei só os assentamentos rurais mesmo. Criação, implantação e estruturação. Quem respondeu isso ainda? Os assentamentos é onde eles colocaram os sem terra para plantar, onde eles distribuíram a terra. A gente tem aqui em Ailândia, no Conde, tem outro no Sapé, certo? Que tem os assentamentos. Então, no Conde é em Mata da Chica. Então, eles pegaram a terra, no Conde, da Ailândia, tem os assentamentos, onde eles pegaram uma propriedade, desativaram e distribuíram para as famílias. Então, aqui a gente tem no Conde, Ailândia, Sapé, que existem os assentamentos aqui. Que você pode encontrar, onde os agricultores receberam a terra do Estado, do governo, e planta. Agora vamos para a segunda questão. Explique como os produtos estão agrupados. Diga Professor, aí. essa eu não respondi. Diga como você respondeu essa. Eu também não achei. Não achei. Quem foi que não achou? Eu não respondi, Michael também não. Quem? Eu não respondi e Miquel também não. Certo. Mas esse é o mais fácil que tem. Pois eu não achei. A pergunta é essa, ó. Explique como os produtos estão agrupados.
Explique como os produtos estão agrupados. Então, a resposta é fácil. Ó, são os cultivos tradicionais, os cultivos tradicionais e os cultivos comerciais e industriais. Cultivos tradicionais e cultivos comerciais e industriais. São dois. Cultivos comercial e industrial e o cultivo tradicional. Ou seja, é o comercial, o industrial e os tradicionais. Opa, muito fácil essa, tão fácil que eu nem achei a É, resposta. homem. Agora eu. O número 2 que respondeu. Quem respondeu 2? Estela acabou. Rafael. Estela disse que não tem essa pergunta. Não tinha pergunta. Nossa, Miquel, que resposta imediata você deu para elas, né? Você respondeu, Miquel? Sim, Diga aí sua resposta. como o senhor falou, eu acabei de escrever. Não, a resposta, você tem a pergunta só, né? Não, tem a resposta, o senhor acabou de dizer a resposta. Diga aí, fala aí sobre os cultivos tradicionais. Essa daí eu não achei. Eu escrevi o que o senhor falou. Eu respondi essa. Professor, Diga, pode essa eu falar. respondi. A pergunta é. Essa é a número 3, né? É, É, eu pesquisei cultivos tradicionais, daí eu achei agricultura. Conta? vem da agricultura, mas diga, fale sobre ele um pouquinho. Esse tipo de agricultura utiliza técnicas rudimentares. Uso da enxada, da queimada, do arado e da tração animal, artesanais e ancestrais. Tem como objetivo de produção o alto consumo e subsistência das famílias que a praticam. Tem um baixo rendimento e produtividade agrícolas. Muito bem, correto, galera. Ah, Os tradicionais são. a 3. A 3 eu fiz. Fez? Me diga aí como você fez. A policultura é a prática de cultivar ou criar vários tipos de plantas ou animais no mesmo terreno. O cultivo de diversos produtos em uma orla. A policultura é utilizada principalmente por equinos agricultores para, assim, diversificar os cultivos em sua terra. Os cultivos, a agricultura tradicional, como já te falou, do jeito que você fez, Miquel, também está correto. É aquele que é destinado para o consumo da família. Eles plantam o arroz, o feijão, mandioca, e a intenção deles é cultivar o produto para o sustento da família. Não existe técnica, as técnicas são atrasadas, rudimentar, os solos são próprios e não tem incentivo do governo. Ele está visto aí como segundo plano. Próximo. A 4.
Quais os cultivos mais Quais são os valorizados? valorizados? Quem respondeu o número 4? Eu. Eu. Diga. Primeiro eu. Estamos falando da. Eu coloquei aqui. É, as- os cultivos mais valorizados são as hortaliças brasileiras. Nos últimos anos, tanto no mercado nacional como internacional, as hortaliças campeãs de consumo no Brasil são a batata, o tomate e a cebola. Mas também merecem destaque a abóbora, o repolho, a alface, o chuchu, a batata doce e o pimentão. Tá certo? É o número 4, né? Como se chama os produtos em pequenas propriedades, não é isso? Não, não, número 4 é quais os cultivos mais valorizados. Mais valorizados, certo. Tá Não, certo? tá não. Os cultivos mais valorizados são aqueles que são comercial e o de matéria-prima para a indústria. Poxa, depois eu pesquisei, deu isso, de ficar mais valorizado Mais as outras valorizado plantas. O 4, são né? aqueles, são aqueles que é cultivado para, servir de matéria-prima e para o comércio externo. Como eu falei, a cana-de-açúcar, o café, a soja, o Posso falar? trigo. Eu fiz. Diga. Estamos falando das hortaliças brasileiras e como elas vêm sendo valorizadas nos últimos anos, Oi. tanto no mercado nacional como internacional. As hortaliças campeãs de consumo no Brasil são a batata, o tomate e a cebola. Mas também merecem destaque a abóbora, o repolho, o alface, o chuchu, a batata doce e o pimentão. Assim, olha, pode considerar esse é do produto interno, mas ele vai ser valorizado quando você falou que ele é aceito do comércio internacional. Quando ele aparece no comércio internacional, aí ele é valorizado. Está entendendo? Ele Vou passar para a do próxima mercado questão. interno. Agora, como ele está no mercado internacional, aí ele fica mais valorizado. Entendeu? Jader, você colocou o mercado internacional. Expressam sua opinião. Apresenta os argumentos. Hein, Jader? O quê? Repita aí o que você falou. Na número 4, no caso, aí, para, tem alguém mexendo com os microfones. Eu falei das outras do cultivo. Eu falei que é mais valorizado o cultivo de plantas que a gente normalmente usa para comer. Mas eles só são valorizados que quando eles é procurado no mercado internacional, tá entendendo? Aí eles são valorizados. Se eles não for valorizados, se eles não tiver muito aceito no mercado internacional, aí eles não vão ser muito valorizados. Eles só têm a valorização quando ele é aceito no mercado internacional. Mas ainda dá-se para considerar correto. Aí você pode resumir e botar agricultura comercial e a de matéria-prima para a indústria. Pode acrescentar agricultura comercial e a de matéria-prima para a indústria. Quem lê a número 5 para mim aí, ou a próxima para mim, parece que para vocês é 6. Eu. Como se chama os cultivos plantados em pequenas propriedades? Essa é assim. Essa eu respondi também. Como se chama os cultivos? Como se chama os cultivos plantados em pequenas propriedades? Certo.
Qual foi a resposta de vocês? Como se chama, né? É, Agricultura de subsistência. muito bem, Esté. Correto, Esté. Ou então você pode botar, além dessa botar, também botar agricultura familiar, também é correto. Agricultura Você falou, familiar e a eu coloquei subsistência também. de subsistência e agricultura familiar, correto. Aí quando ocorre, aí a próxima questão, como diz aí, qual é a próxima questão? Quando ocorre que os produtos do mercado interno podem ser exportados. Eu já dei essa resposta aí. Quem é que tenta lembrar? Eu já falei. Diga aí, Rafael. Talvez você lembre o que eu falei. Miquel, olha se você lembra. Letícia. Estela. Olha, Eu acho que ninguém lembra. eles são valorizados, eles são. Eles podem ser exportados quando ele é valorizado no mercado internacional. Quando ele é valorizado no mercado internacional. João Vitor, Leão Coragem. Professor, seu microfone tá ligado, tá? Hã? Professor Como é? O microfone do professor Marconi estava ligado. Ah, sei, sim. É a 7. Faço a relação dos produtos de exportação para o mercado externo e o interno. Exportação para o. Quem respondeu essa? Eu. Diga. Professor, eu não respondi a 6 e a 7. Essas duas eu não respondi. Pronto, eu vou dizer para vocês. Quem disse que foi que respondeu? Quem foi? Essa daí eu não achei. Quem disse que tinha respondido? Eu não achei essa. Quem é que está falando? É Rafael, é? Miquel, eu não achei essa. Miquel não achou. Rafael encontrou? Rapaz. Os testes ela também não acharam nem a 6 nem a 7. Olhe. Qual é a pergunta da 5? Qual é a pergunta da 5? Calma. Qual é a pergunta da 5? Não, a 7. É para fazer a 7. Não. Mas teve uma aluna aí que disse que não encontrou a 5. Diga. A 6 é a que acabou de o senhor acabou de perguntar. E qual é a pergunta, homem? Elas não fizeram a 6, mas o senhor não deu a resposta? Certo, aí tá bom, certo. Então Aí vamos para agora a a 7. 7. Qual é a pergunta da 7 aí? Porque o meu não seguiu a sequência de vocês, não, homem. Diga aí a próxima, a questão, a pergunta. Miquel, lê a pergunta para mim aí, vá. Faço a relação dos produtos de exportação para o mercado externo e interno. Certo, aí. Os produtos de exportação
ele pode ser consumido no mercado interno. Mas o que são consumidos são de baixa qualidade. Baixa qualidade e cultivado nos piores solos. Já o que são exportados são de boa qualidade e é plantado ou cultivado nos melhores solos. Entenderam? Repete que eu atendi uma ligação. Olha, os produtos de exportação podem ser consumidos no mercado interno, mas os de baixa qualidade e são cultivados nos piores solos. E os que são exportados é os de boa qualidade e é cultivado nos melhores solos. Pegaram direitinho aí? Aham. Tem mais questões aí? Tem, né? Tem a 8. Lê aí a pergunta ali. 8, né? A Ô, velho, 8 é quando foi introduzida o café no Brasil e sua origem? eu respondi Certo. essa. Qual foi a resposta? Ó, peraí, deixa eu respondi Primeiras aqui, eu vou mudas de falar. café foram plantadas ainda pelos. Eu tava em aula, por isso que eu. Peraí, fala aí, Jader. Aqui, é a minha resposta. A primeira muda de café veio em 1727, trazida por Francisco de Melo Palhete, bandeirante a serviço da coroa portuguesa, recebeu a planta clandestinamente da esposa do governador francês. Essa eu coloquei. Certo. Né? Foi. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. A primeira muda de café foram plantadas ainda pelos índios em 1720 na província do Pará. A pessoa que teria Mas isso aí, eu acho agido que é. nas Mas primeiras meio que isso daí não séculos. é isso daí não é a resposta da. Isso aí não é a resposta da 9 não, que isso aí você já tá respondendo quando foi plantado no Brasil. É o quê? Isso daí já tá respondendo quando foi plantado no Brasil. Ó, ela foi plantada Isso no aqui é a Brasil. resposta da 9. Ó, ela foi introduzida no Brasil em 1727. Não é isso? Sim, a 8 pergunta qual é a origem, qual a primeira muda de café praticamente. E qual é a origem dela, do Falar, né, café? Jader? É o que eu falei lá. Qual é A resposta a origem? Ela veio de onde? Do café. ela veio, deixa eu ver. Ela veio da Guiana Francesa. Certo. Né? Então, aí. Aí a próxima pergunta, A como próxima é que pergunta se diz? a próxima pergunta é onde foi plantado no Brasil o café. Onde foi plantado o café no Brasil pela primeira vez? Foi plantado aonde? Eu respondi essa. É, No estado do Pará. sim, no Pará.
Foi plantado lá na região da Amazônia, que, 729. mas lá foi plantado, está correto, certo? Foi plantado na Amazônia, que faz parte que o Pará faz parte da floresta amazônica, né? Então foi plantado na região norte. Só que lá, essa região não prosperou, lá não teve grande produção. Aí eles depois trouxeram para a Baixada Fluminense, para o Sudeste, no Vale do Paraíba, e depois espalhou para São Paulo e o Paraná. Mas a primeira vez foi plantado na região norte, na Amazônia, no estado do Pará. Mas lá não teve plantado na Amazônia. Aí lá não deu muito resultado. Aí eles trouxeram para a região Sudeste. Aí a próxima questão. A próxima questão é qual a origem da soja e quando foi introduzida no Brasil? Respondeu? Sim. Diga. Em 1914, é oficialmente introduzida no Rio Grande do Sul, estado que apresenta constantemente as regiões produtoras nos Estados Unidos, origem dos primeiros cultivares até 1975. A expansão da soja no Brasil começa mesmo nos anos de 1970, quando a indústria de óleo começa a ser ampliada. A resposta. Olha, a origem da soja é da China. Foi introduzida no início do século XX, né? Aí. E a origem dela é da China. Eu pesquisei e achei isso. E aí o café também a gente teve, ou você pode encontrar no norte da China, ó, Jair. Aí o do café também teve sua origem na África, introduzido em 1727. Na primeira vez plantada aqui no Brasil, na Amazônia, mas não teve grande resultado. Aí depois passou para a Baixada Fluminense e expandiu para o Vale do Paraíba, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, onde cresceu muito. Depois tudo de São Paulo, partiu para o interior tanto de São Paulo como o estado do Paraná. Qual é a próxima pergunta? Qual a origem da cana-de-açúcar quando foi introduzida no Brasil? Qual é a origem dela? Os espanhóis descobriram o ouro e a prata das civilizações azteca e inca no início do século XVI. O cultivo da cana e a produção do açúcar foram esquecidos oficialmente. Foi Martim Afonso de Souza que, em 1532, trouxe a primeira muda de cana ao Brasil e iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente. Certo. E a origem dela é da Ásia, e desde o período da colonização que ela foi implantada aqui, entendeu? Aí ainda, quais são as próximas... Professor, eu só respondi quando foi colocado no Brasil. Certo. Foi 1727, né? Não, qual? O café ou a cana? A cana. Desde o início da colonização. E a origem dela é da Ásia. Você pode. A origem da Ásia e introduzida pelos colonizadores no século XVI, na zona da Mata do Nordeste, no litoral do Nordeste. Aí a outra questão que a gente tem aí é falar sobre o arroz, trigo, algodão,
feijão, cacau, fumo, uva, milho e mandioca, frutas e laranja. Então, como aí não vai dar tempo